Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, pedimos a Ti, Senhor, perdão pelos nossos pecados e queremos, ó Deus, te agradecer por todo o cuidado que o Senhor tem tido para com as nossas vidas. Queremos te agradecer pela Tua provisão, pela forma como o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Agora, de forma tão especial, queremos colocar diante do Senhor aqueles nossos irmãos que se encontram enfermos, que o Senhor possa trabalhar sobre suas enfermidades e curá-los, para que eles possam te servir desimpedidamente aqui na tua casa. Também pedimos e rogamos por aqueles nossos irmãos que ainda com o pânico do medo estão ausentes do serviço de culto da tua igreja, que o Senhor possa visitá-los e mediante o teu evangelho mudá-los e conformá-los à tua vontade. Senhor Santo, nós também pedimos a Ti, Senhor, em agradecimento pela vida do presbítero Rosendo, por mais um natalício que o Teu servo tem passado, que o Senhor possa abençoar ele, bem como toda a sua família, fazendo com que ele sempre reconheça a bênção e o cuidado do Senhor. Pedimos também, Senhor, por nós que estamos aqui em agradecimento, por mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de virmos à Tua casa e contribuirmos com o Teu trabalho. Agradecemos pelos nossos irmãos, agradecemos pela Tua igreja, agradecemos pelo Teu cuidado que o Senhor tem tido para com as nossas vidas. Te louvamos em nome de Jesus, o Senhor, que vive, que reina para todo sempre. Amém. Irmãos, portanto, tomemos assento. Nós, nesse momento, vamos expor aqui a palavra de Deus em Levítico capítulo 24. Irmãos, vejam só, antes da gente ir para Levítico capítulo 24, certamente qualquer um aqui de vocês já deve ter ouvido isso. Alguém dizer assim: tome muito cuidado para que você não blasfeme contra o Espírito Santo. Certamente todos vocês, se não a grande parte de vocês, já deve ter ouvido essa frase: tome muito cuidado para que você não blasfeme contra o Espírito Santo. Isso obviamente alguém diz porque teve o seu pensamento baseado lá em Mateus capítulo 12, verso 31. É lá em Mateus capítulo 12, 31 que nós lemos sobre o cuidado para não blasfemarmos contra o Espírito Santo. Mas uma pergunta que eu quero fazer aos irmãos, de forma franca: o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Então, veja, alguém diz assim: cuidado para você não blasfemar contra o Espírito Santo, porque a causa da blasfêmia contra o Espírito Santo é o quê? A condenação eterna, você não obtém perdão. Mas uma pergunta franca: o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Isso, irmãos, tem tido vários embates durante o tempo inteiro da igreja. Desde que a igreja é igreja, há uma pergunta: o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Interessante é que muita gente já escreveu sobre isso, sobre o que seria blasfêmia contra o Espírito Santo. Irmãos, e sinceramente, as teses que têm se levantado para responder essa pergunta são as mais loucas possíveis. Então, alguém já disse que blasfemar contra o Espírito Santo é não crer nos atos do Espírito Santo. E quais seriam os atos do Espírito Santo? É você não crer nas línguas que eles chamam de estranhas, ou não crer nas profecias. Então, se você não crê nas línguas estranhas, e se você não crê nas profecias, você blasfemou contra o Espírito Santo. Mas eu quero lhe confortar. Eu quero dizer para você: continue não crendo, porque isso não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Continue não crendo, isso não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Veja, alguém já disse também que blasfêmia contra o Espírito Santo é não receber o batismo com o Espírito Santo. E o que seria batismo com o Espírito Santo para essas pessoas? Batismo com o Espírito Santo é aquele batismo que vem logo depois do batismo nas águas. Então veja, o batismo nas águas diz assim: você agora é um cristão. E o batismo no Espírito Santo seria aquele que, depois de se afirmar como cristão, esse crente seria cheio do Espírito Santo. Então, a não crença no batismo com o Espírito Santo, então, evidenciaria-se como uma blasfêmia. Como presbiterianos, nós não cremos nisso, nós não cremos assim. Nós verdadeiramente cremos no batismo no Espírito Santo. Mas como é que ele ocorre? Ele não é uma segunda bênção. Porque, veja, alguém pode dizer assim: a primeira bênção é a salvação, a segunda bênção é o batismo. Mas nós acreditamos que salvação e batismo com o Espírito Santo é absolutamente a mesma coisa. É a mesma coisa. É como a palavra regeneração e novo nascimento. Absolutamente são as mesmas
coisas. É como a palavra Messias e Cristo, é a mesma coisa. É como a palavra conhecimento de Deus e teologia, é a mesma coisa. Então, batismo com o Espírito Santo e a conversão ou a regeneração absolutamente são a mesma coisa. Então, nós presbiterianos acreditamos que nós somos automaticamente batizados com o Espírito Santo a partir do momento em que passamos a crer em Cristo Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador. Então isso não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? É o que justamente Levítico capítulo 24 vai tratar. Lembram que na leitura que a gente fez, eu disse, olha, o capítulo 24 do livro de Levítico, ele é dividido em duas grandes seções. A primeira seção vai do verso 1 ao verso 9 e fala das coisas concernentes ao povo de Deus. Para isso você vai ler ali duas palavrinhas que são chaves. A primeira é candelabro. E é interessante, é que lá em Levítico capítulo 24, a palavra candelabro também aparece com outro nome, aparece com o nome de luminária. Então você ou lê luminária ou lê candelabro, é a mesma coisa. E eu vou falar aqui para você o que é que significa candelabro e luminária, vai ser parte da exposição. E a segunda palavra que aparece lá é pães, mas os pães da preposição, pães que seriam colocados à mesa do Senhor e que serviriam para um único propósito, para alimentar aqueles sacerdotes constituídos por Deus da tribo de Levi. Então, veja, a primeira parte do texto, que vai do verso 1 ao verso 9, trabalha sobre as coisas concernentes ao povo de Deus. A segunda parte do texto, observe só, a segunda parte do texto, que vai do verso 10 ao verso número 23, aí imediatamente você tem um caso estranho. Uma mulher, filha dos filhos do Senhor, que se deu em matrimônio com um homem egípcio e que teve um filho. E esse filho, que era de uma mulher crente no Senhor e de um pai descrente, ele entra em conflito, em uma briga junto ao arraial do Senhor, e ele comete dois atos impiedosos. Primeiro, o texto diz que ele blasfema do nome de Deus, ele blasfema do Senhor. E segundo é que ele amaldiçoa os filhos de Deus. Então ele comete blasfêmia e maldição. E qual é o resultado disso? O resultado disso é que ele sofre no seu corpo a pena capital. Veja, ele é encarcerado e em seguida o Senhor fala a Moisés e diz assim: tira-o fora da prisão, coloca no meio do arraial, para que os homens que viram blasfemar coloquem a mão sobre sua cabeça. Após isto, ele será o quê? Ele será apedrejado. Perceberam? No capítulo 24 tem uma narrativa estranha. Deus trata das coisas pertencentes ao seu povo, em seguida fala de uma pena capital. Ele trata de coisas muito belas, como o candelabro que deve estar continuadamente aceso e os pães que devem estar perante a mesa, mas depois ele vai falar rapidamente sobre a morte de um homem. Parece desconexo o assunto, né? Como se você fosse conversar com uma noiva sobre o seu casamento, ao mesmo tempo fosse dizer para ela: e aí, mulher, está preparada para o funeral? Poxa, o que é que tem a ver a festa de matrimônio com o funeral de alguém? Mas é justamente essa estrutura do capítulo 24. Deus trata com Moisés das coisas pertencentes a Deus e ao povo dele, e depois vai falar sobre alguém que tem blasfemado e amaldiçoado. Vamos ver o capítulo 24, o que isso significa para nós e qual é a mensagem que Deus queria transmitir para o povo. Então, abra sua Bíblia aí no capítulo 24 e nós vamos observar aqui como esse texto aqui aparece. Eu já falei aqui da estrutura, né? A estrutura do texto é uma dupla estrutura. Você tem aí do verso 1 ao verso número 9 a primeira parte do texto, a segunda parte do texto do verso 10 ao verso número 23. Os assuntos aqui são distintos. O primeiro assunto é Deus tratando das coisas pertencentes a Ele e concernentes ao seu povo, e depois ele trata da morte de um homem. Agora, como é que nós entendemos assim? Por que o pastor disse das coisas concernentes ao povo, mas pertencentes ao Senhor? Vejam só,
O verso 2 do capítulo 24 diz assim, olha só a estrutura do texto: ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite de oliveira puro batido para a luminária. Essa luminária aqui recebe um segundo nome, está aí no verso número 4. O segundo nome que recebe é de candelabro. Candelabro. As duas palavras hebraicas que são usadas aqui é luminária e candelabro. Essa luminária e esse candelabro estão relatadas lá na entrada do livro de Levítico. Era uma peça maciça de ouro com 7 braços. Com 7 braços. Na ponta desses braços vocês tinham como meio que um copo, onde era colocado azeite de oliva batido. E havia uma regra: ao ser colocado azeite, deveria ser colocado fogo no azeite, para que esse braço estivesse sempre aceso perante a face do Senhor. A pergunta que eu vou fazer aqui ao texto, o que você pode fazer ao texto, é o seguinte: o que significa esse candelabro? Deixa eu dizer primeiramente o que é que ele não significa. Veja, alguém já disse certa vez que esse candelabro aqui é uma representação do Espírito Santo ante a tenda da congregação. É uma meia verdade, mas não é toda a verdade. Primeiramente, que o símbolo do Espírito Santo aqui não seria o candelabro. Não seria o candelabro. O símbolo do Espírito Santo no Antigo Testamento é o azeite. É algo que é colocado no candelabro. Veja, do que os candelabros são cheios? Olha o que é que diz o verso 2: ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite de oliveira, puro e batido, para a luminária. A luminária aqui é o candelabro. Então veja, o candelabro não é o símbolo do Espírito Santo. No entanto, o símbolo aqui do Espírito Santo seria, portanto, o azeite que seria colocado lá no candelabro. Mas o que é que o candelabro significa? O que é que o candelabro significa? Então vamos descobrir logo de cara o que é que esse candelabro significa. Quem traz a tradução dele aqui é o próprio Cristo. Abra a Bíblia de vocês em Apocalipse capítulo 1. Vamos descobrir aqui o que é que o candelabro significa. Cristo é quem traduz a palavra candelabro, dando à palavra candelabro significado. Abra sua Bíblia aí em Apocalipse capítulo 1. Veja aí o verso 20. A palavra candelabro aí não vai aparecer como candelabro, vai aparecer como castiçal. Mas nós sabemos que é o candelabro porque ele possui o que? 7 braços. Observem aí também o verso 12. Veja só o verso 12, diz assim: e virei-me para ver a voz que falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. Então era um objeto que possuía 7 braços. Agora, vamos para o verso 20, que a gente vai descobrir o que é que significa esse elemento que possui 7 braços. Diz assim: o mistério das 7 estrelas que vistes na minha destra, ou na minha mão direita, e dos 7 castiçais de ouro, se referindo ao utensílio do templo que estava lá no tabernáculo, é o seguinte: as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Anjo aqui, da palavra grega angelos, pode ser de dupla tradução. A palavra angelos significa mensageiro. E o que é um mensageiro em nossos dias? Nós só temos 2 mensageiros em nossos dias. Um, que é o pastor que prega, é um mensageiro. Ou o carteiro que entrega a carta, é também um mensageiro. Veja, tanto o pastor como o carteiro fazem a mesma função. Qual é a função do pastor? Transmitir uma mensagem para o povo de Deus. Qual é a função do carteiro? A mesma coisa, transmitir uma mensagem para todo o povo, não é isso? Ele tem uma carta na sua mão, aí então ele vai lá na sua casa, toca a campainha e diz assim: fulana, aqui o correio, aqui uma carta. Aí vai e entrega a você o quê? Uma carta. Qual é a função dele? Lhe entregar uma mensagem. Qual é a função do pastor? A mesmíssima coisa. Então, veja, você pode traduzir a palavra anjo para carteiro ou para pastor. Carteiro não se enquadra nesse contexto. Imagina, Jesus Cristo vai falar com os carteiros para falar uma mensagem para o seu povo? Não faz sentido. Faz sentido se você traduzir a palavra
Ângelos por pastor. Então Cristo vai falar aos pastores para falar para quem? Para seu povo, não é isso? Então é melhor você traduzir a palavra anjos aqui para pastor. Agora, atente para o texto, para a parte final. E os 7 castiçais que viste são o quê? 7 igrejas. Quem são essas 7 igrejas? Você encontra no capítulo 2. Éfeso, Esmirna, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Esmirna e Pérgamo. São as 7 igrejas que aparecem entre o capítulo 2 e o capítulo 3 do livro de Apocalipse. A igreja é uma representação de quê? Do povo de Deus. Então veja, quando você fala igreja, é sinônimo de povo de Deus. Aprenderam agora que a palavra castiçal, ou candelabro, ou luminária, que aparece lá em Levítico capítulo 24, é uma representação de quê? Do povo de Deus. Agora veja só, como é que deve estar esse candelabro na tenda da congregação? Volto lá para Levítico capítulo 24. Agora que a gente sabe que candelabro é um símbolo do povo de Deus, como é que deve estar o candelabro? As duas coisas que devem acontecer ao candelabro, vejam só, irmãos. Diz assim, verso de número 2 e verso de número 3 do capítulo 24. Ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite de oliveira puro, batido, para a luminária, para manter as lâmpadas acesas continuadamente. Agora vejam o verso 3. Arão as porás em ordem perante o Senhor. Então, duas características do candelabro. Ele deve estar aceso continuadamente e deve estar o quê? Perante o Senhor. Então, veja, se candelabro aqui é um símbolo do povo de Deus, como é que o povo de Deus deve estar? Aceso continuadamente. É interessante essa palavra aceso. Essa palavra aceso do hebraico, ela pode ter duas traduções. É a palavra hebraica raiá, significa aceso ou com vida. Interessante, né? Aceso ou com vida. Então, como é que o candelabro deveria estar? Deveria estar aceso. Se o candelabro é símbolo do povo, então como é que o povo deve estar? Com vida. E como é que alguma coisa permanece com vida? Veja, como é que o candelabro permaneceria aceso? Se tivesse o quê? Azeite. O azeite é símbolo de quem? Do Espírito Santo. Como é que alguém permanece com vida? Se ele estiver perante quem? Perante Deus. Então veja, as duas características do candelabro. O povo de Deus deve estar vivo, e para estar vivo, ele deve estar perante quem? Perante Deus. Qual é a primeira lição que eu tomo aqui? Que é impossível haver vida perante o povo, se o povo não estiver perante Deus, meu irmão. Veja, se você pensa que pode ter vida e pode viver a sua vida distante do Senhor, você está completamente enganado. Adão e Eva, quando pecaram, fugiram da presença de Deus. Caim, quando pecou, fugiu da presença do Senhor. Os homens, quando pecam, fogem da presença de Deus. Você, na sua casa, quando peca, como é que você ora? Até a oração é envergonhada, não é isso? A gente peca, aí você vai se dirigir a Deus para pedir perdão. Até o jeito de você orar naquele momento, você já ora todo encabrunhado, todo envergonhado, todo cabisbaixo. Não foi assim no Salmo 51, que Davi, orando, apresenta a sua tese perante Deus? Tem pecado com Batseba, teve pecado contra o Senhor. Olha como é que ele se dirige: Senhor, o Senhor esmagou os meus ossos. Senhor, tenha misericórdia de mim, não me retires da tua presença, não me lances fora de ti. Como se dissesse: Senhor, me retira tudo. Mas tem uma coisa, Senhor, não retira de mim o teu Espírito Santo. Veja, irmãos, aprendam uma coisa: o povo de Deus só permanece vivo se estiver perante o Senhor. Não existe crente vivo ausente da presença de Deus. Aprendam isso.
o candelabro só estava aceso porque possuía azeite. Se você não tem a presença de Deus em sua vida, você está morto. Agora, quando é que nós nos colocamos ante a presença de Deus? Lembrem-se, irmãos, a estrutura de todo o livro de Levítico é uma estrutura continuada. Veja, um assunto está ali porque ele é sistematicamente enfático a um outro assunto. Se você tivesse vindo pela manhã aqui para a igreja, você tinha ouvido que o Senhor tinha preparado 4 festas para o seu povo, uma inclusive sendo semanal, todo sábado, é a segunda festa retratada no livro, que diz que o povo deveria estar perante quem? Perante a presença de Deus. Para quê? Para que obtivesse o quê? Vida. Veja, um cristão é chamado sempre para estar perante Deus, para que ele tenha vida. Se você se ausenta da presença do Senhor, a tendência é que você morra, que você dê fim. Faça o seguinte: ausente o seu corpo da despensa. Está lá a despensa da sua casa, que possui trigo, que possui farinha, que possui o arroz, o feijão, a carne. Veja, ausente seu corpo da despensa. O que é que vai acontecer com você? Você vai começar a definhar. Ausente sua alma de Deus. E o que é que vai acontecer com ela? Ela vai começar a morrer. O que nos mantém vivos, irmãos, é a presença do Senhor. Agora, como o Senhor nos mantém vivos? Se a presença do Senhor nos mantém vivos, então como o Senhor nos mantém vivos? Agora, olha a segunda parte do texto. Diz assim: também tomarás da flor de farinha, verso 5, e dela cozerá 12 pães, cada pão será de 2 dízimos de 1 éfa. Ou seja, você tem a mesa, a chamada mesa da preposição, e diante da mesa da preposição, o Senhor tinha mandado que se colocasse pães grandes. A regra desse pão é que ele possui o tamanho de 2 dízimas de 1 éfa. Basicamente, esse pão deveria ter em torno de 30 centímetros, e a espessura também de 30 centímetros. Veja, e ele deveria ser em coluna dupla. Ou seja, você tinha uma coluna de pães de um lado e você tinha uma coluna de pães de outro, sendo que cada coluna dividida em 6 tarefas. Então veja só, uma coluna constituída de 6 travessas de pães. Para quê? Para que servisse de alimento para os sacerdotes da tribo de Levi. Os sacerdotes se apresentavam perante Deus e se alimentavam do pão. Olha essa imagem. Eles não têm do que comer, mas se apresentam para comer no tabernáculo, perante a mesa da preposição, onde tem o quê? Pão. Eles chegam diante da mesa e encontram pão. Quem é que chega perante a mesa e encontra o pão? O texto diz assim: os sacerdotes. Agora a pergunta que nós podemos fazer o texto: quem são os sacerdotes? Na antiga aliança, os sacerdotes eram aqueles da tribo de Levi. Agora, e na nova aliança, quem são os sacerdotes? O livro de Hebreus responde quem são os sacerdotes. Os sacerdotes somos nós. Cristo, diz o livro de Hebreus, capítulo 7, nos fez sacerdotes, sendo ele o sumo sacerdote. E como a nossa alma que é alimentada? Apresentando-se diante da tenda da congregação e comendo do pão do Senhor. Pergunta que fica: que pão nós comemos? Veja, na antiga aliança eles comiam um pão batido de flor de farinha. A flor de farinha era a melhor parte das especiarias do povo de Deus. Qual é a melhor parte de Deus? Qual é a melhor parte de Deus? A melhor parte de Deus é aquela parte que Ele faz pão para nós. O que é que o livro de João diz sobre Cristo? Ele é o pão vivo para ser dado por nós. O que é que Mateus no capítulo 26 nos ensina? Capítulo 26, verso 26. Que Cristo é o que? É o pão da vida. Ele diz assim: o meu corpo é o pão. Veja, quando eu venho para o culto,
eu provo do pão chamado Cristo. Esse é o pão vivo. Qual é a segunda grande lição que Deus está dando ao seu povo? Se na primeira lição Ele nos diz o seguinte: vocês, para estarem vivos, devem estar perante mim, porque perante o Senhor nós nos alimentamos. Ele nos dá o seu pão. Ele nos ensina agora que nós somos inclinadamente a sermos dependentes dEle. Toda a alimentação parte das mãos do Senhor. Portanto, o único meio pelo qual a nossa alma se alimenta vem diretamente das mãos do cuidado de Deus, irmãos. É o cuidado de Deus que tem alimentado a nossa alma. Então veja, a importância do culto dominical, do culto shabático para o povo é que nós nos colocamos perante Deus e em seguida Ele nos alimenta. É como se fosse uma criança. Crianças se colocam diante da mãe. A boa mãe faz o quê? Vendo que eles estão famintos, ela tira do leite e tira do pão e os alimenta até fartá-los. E qual é o cuidado da mãe, da boa mãe? Só sossega de dar comida ao menino quando vê a criança o quê? Farta. Veja o que é que Deus faz com o seu povo. Ele chama o seu povo à sua presença, aí diz assim: eu vou dar a vida a vocês, e o meio de dar vida a vocês é dando do pão, alimentando cada um de vocês, até vocês se fartarem. Não é essa regra que está lá no Salmo número 23. O que é que diz o Salmo 23? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. A palavra nada me faltará é assim: o Senhor certamente me fartará. Não é a conclusão do Salmo 23? Abra sua Bíblia lá, Salmo de número 23. Veja a conclusão do Salmo 23, irmãos. Verso 5 e verso 6 diz assim, ó: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, ou seja, me dá vida, óleo, azeite, Espírito Santo, ou seja, o Senhor me dá vida. E o que é que faz o meu cálice? O meu cálice se farta. Olha a palavra que ele usa para isso: o meu cálice transborda. Qual é o reconhecimento que ele tem disso? Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Aí qual é o desejo dele? Como é que eu me torno farto? Qual é o desejo? Habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra longos dias pode ser traduzida por eternamente. Eternamente. Longos dias pode ser traduzido por eternamente. Qual é o desejo de um cristão? Eu vou para a casa de Deus para que eu tenha vida, mas eu vou para a casa de Deus para que o Senhor me alimente. A primeira parte do texto é assim: Deus dá vida para o seu povo, e Deus é aquele que alimenta o seu povo. Agora, vejam só a segunda parte do texto, verso 10 ao verso 23. Ele vai dizer assim: um homem que cometeu dois atos. Quais foram os atos? Blasfêmia e maldição. Agora, interessante, né? Veja como é a estrutura do livro de Levítico. Ele diz que esse homem é filho de uma mulher crente com um pai descrente. A mãe é crente porque era filho, da tribo de Dan, né? Mas o pai é descrente porque pertence à linhagem de quem? Dos egípcios. Qual é a consequência de você ter um filho de uma mãe crente e de um pai descrente? É que você vai ter dentro de casa um filho o quê? Descrente. Você vai ter um filho descrente. E o que é que um filho descrente faz? O que é que esse filho descrente faz? Vocês viram o que é que o Senhor recomendou lá no capítulo número 20, que os filhos e as filhas do Senhor não se misturassem com alguém de outra nacionalidade? Lembram quando nós traduzimos a palavra estranho por estrangeiro? Volte aí para o capítulo 24 do livro de Levítico e você vai ver que essa é a mesma linguagem que aparecerá aqui no texto. Diz assim, ó: e apareceu no meio dos filhos de Israel o filho de uma mulher israelita,
o qual era filho de um homem egípcio, e o filho da israelita, e um homem israelita, ou seja, o filho da israelita casada com um descrente, junto com um homem crente, discutiram no arraial. Discutiram aonde? O arraial era onde você tinha o local da adoração, rodeado das 12 tribos. A briga deles foi ali. E qual foi o fruto da discussão? Então, o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou. Por isso, o trouxeram a Moisés. Veja, o que esse homem acabou de fazer? Ele blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou. Fez duas coisas: blasfêmia e maldição do nome do Senhor. Alguém poderia perguntar assim: o que foi que esse homem falou de tão grave que o levou à prisão e consequentemente o levaria à morte? O que esse homem falou para alguém dizer assim, ele blasfemou o nome do Senhor? Depois, o que ele falou que foi algo maldito? Veja o jogo de palavras: blasfêmia e maldição. Duas coisas, não é isso? Quantos assuntos tem no texto? 2. Vida e provisão. Deus dá vida para o seu povo, Deus provê alimento para o seu povo. A blasfêmia dele foi contra quem? Com quem ele está brigando? Com um homem, já está brigando com um crente. Quando você está discutindo com alguém, quem que você vai xingar? Aquela pessoa que você está discutindo, não é isso? Você e uma pessoa, vocês estão em conflito. A pessoa está em conflito com você, então você vai maldizer. Quem que você maldiz? Você maldiz aquela pessoa, não é isso? É justamente o que ele faz. Ele maldiz o filho crente. Então quando ele maldiz o filho crente, o que ele acaba de fazer? Ele acaba de blasfemar contra quem? Contra Deus. Não é isso que o rei Salomão diz? Que o povo de Deus é o quê? A mina dos seus olhos. Você já tentou na sua casa? Não faça isso não, mas se quiser fazer, faça, é sua conta isso. Chega em casa e bota o dedo na mina do olho. Tenta bater assim na mina do olho. É um desespero horrendo. Tocar num filho de crente é como se fosse mexer com quem? Com Deus, irmãos. Mexer com um crente é como se mexesse com quem? Com o próprio Deus. Nós temos aqui mães e pais. Não é horrível quando alguém mexe com seu filho? Você sente uma dor pior do que se mexesse com você mesmo. Mexer com seu filho é como se fosse mexer 2 vezes com você. Veja, se nós somos filhos de Deus, Deus nos comparou ao candelabro vivo, ao candelabro aceso, ao povo que está perante a sua face. Então, mexeu com alguém do povo de Deus é mexer literalmente contra quem? Contra o Senhor. É mexer literalmente contra o Senhor. Mas ele não somente blasfema, ele amaldiçoa. Agora, o que ele amaldiçoa? Se ele blasfemou contra o povo, ele amaldiçoou o quê? As coisas do Senhor. O segundo assunto, não é Deus dando pão ao povo? Não é Deus dando o povo para fartar a fome do povo? Contra quem ele atentou? Ele atentou contra quem? Contra o culto a Deus. Ele atentou contra o culto a Deus. Perceberam que esses 2 atentados contra o Filho de Deus, os filhos de Deus, e contra o culto a Deus, configura-se, portanto, numa blasfêmia e numa maldição. E qual é a consequência de alguém blasfemar e amaldiçoar? Observe o texto, verso 14: tira o que tem blasfemado para fora do arraial, e todos os que o ouviram porão as suas mãos sobre a sua cabeça. Então toda a congregação o apedrejará. O que é feito aqui, irmãos? Ele literalmente é morto. Veja, primeiro ele foi preso, e segundo ele foi morto.
isso se dá em nossos dias? Bora descobrir? Será que se alguém falar contra você, ou falar contra o culto, você vai pegar uma pedra e apedrejá-lo? Nós não vivemos em uma teocracia, nós vivemos em uma democracia. A teocracia é quando o governo é o governo de Deus. A democracia é quando o governo é o governo de muitos, né? Dos homens, de muitos. Veja, o que aconteceria hoje com alguém que blasfema e amaldiçoa o nome do Senhor? Bora descobrir? Abra uma Bíblia aí, Mateus capítulo 18, verso número 15. Vamos descobrir a consequência de alguém que peca contra o Senhor. Mateus capítulo 18, verso 15 diz assim: ora, se o teu irmão pecar contra ti, na briga lá do Levítico, não era o filho de um descrente brigando com o filho de um crente? Então veja só, ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Qual é a regra aqui? Se você discutiu com seu irmão, mas se você o repreende, porque ele pecou contra você, e você repreende a ensiná-lo, diz assim: rapaz, o que você fez foi algo errado, então você precisa se arrepender, o que você fez não está certo, porque você pecou contra Deus. Se aquela pessoa, rapaz, realmente, o que eu fiz foi errado contra você, o que eu fiz foi um pecado contra Deus, eu estou arrependido, o problema se resolve, não é isso? No entanto, se essa pessoa continuar queixosa, o que é que acontece? Mas se não te ouvir, leva ainda consigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. O que é que você faz? Leva para as testemunhas. A palavra que é usada aqui para testemunha é a palavra que pode ser traduzida por ancião ou presbítero. O que é um ancião e um presbítero? É uma pessoa idônea. Agora o que é que acontece? Se você levou para os presbíteros e aquela pessoa continuou rixosa, eu não quero me reconciliar com você, eu vou pecar contra Deus e continuarei pecando, o que é que se faz? Olha o que é que diz agora o verso 17: e se não as escutar, diz-o a quem? A igreja. E se também não escutar a igreja, considera como o quê? Gentil e publicano. O que é ser considerado como gentil e publicano? Lembram? Deixa eu recapitular aqui. Gentil e publicano é um símbolo do segundo grupo de homens e mulheres que habitam sobre a face da terra. Qual é o primeiro grupo? O primeiro grupo é o grupo de quem? Da igreja. O segundo grupo é o grupo de quem? Dos ímpios. Ser considerado como gentil e publicano é ser considerado como alguém que vai ser colocado fora da igreja. Lembram da primeira parte do texto? O homem só tem vida se estiver perante quem? Se o homem está fora da igreja, o que é que ele está? Ele está morto, irmãos. Como é que um homem é morto em nossos dias hoje? Você acha que é abater no corpo dele? Não, é tirando ele da igreja. A maior punição que um pecador pode receber é quando ele se afasta do povo de Deus. Ao invés de ser considerado filho de Deus, ele será considerado como gentil e publicano. Gentil e publicano é a pior tragédia que pode acontecer com alguém. Pior tragédia. A pior tragédia. Se você não está junto da igreja, você está longe da presença de Deus. Você nem tem direito a receber o Espírito, e você não receberá o quê? O pão da vida. Você certamente será levado para a morte. Certamente você será levado para a morte. Muita gente pensa assim: e quem é que mata alguém que está em pecado? Se você olhar Levítico capítulo 24, é aqueles que apedrejam, não é isso? Mas espera ainda, quem foi que mandou apedrejar?
Não foi o Senhor? Não foi o Senhor que mandou apedrejar? Observem lá, Levítico capítulo 24. Olha só. Levítico capítulo 24. Olha o que é que o texto diz. Olha com atenção o verso número 14. O verso 13 e o verso 14. E falou o Senhor a Moisés dizendo... Quem foi que falou a Moisés? O Senhor. E o que foi que o Senhor disse a Moisés? Verso 14. Tira o que tem blasfemado para fora do arraial, e todos os que o ouviram porão as suas mãos sobre sua cabeça, então toda a congregação o apedrejará. Quem matou aquele homem? O Senhor. Agora, nesses nossos dias, quem é que mata pecadores? Bora ver quem é que mata? Volte lá para Mateus capítulo 18. Vamos ler os versos de número 19 e 20. Aliás, 18, 19 e 20. Disse Jesus: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado nos céus. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Agora, quem são esses 2 que pedem? Não são aqueles 2 do verso 16, as 2 testemunhas, que pode ser traduzido por ancião ou presbítero? Mas quem é que está no meio das 2? Veja, você lê a palavra 2 no verso 16, só que quem julga são 3. Quem é a terceira pessoa que está entre os presbíteros? Olha o verso 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Quem é que fala agora? Cristo, irmãos. Quem é que mata pecadores agora em nossos dias? É Cristo. Então saiba que quando alguém é afastado da igreja por causa de amor ao pecado, rebelião contra Deus, blasfêmia contra o nome do Senhor, maldição contra as coisas do Senhor, quem afasta não é o pastor, não é a igreja. Antes fosse, mas quem afasta é Cristo. Você já imaginou Cristo olhando para essa pessoa e usando aquelas mesmas palavras que ele utilizou no capítulo 10: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. A palavra conhecer ali pode ser traduzida por amor, porque eu não vos amo. Vixe, palavra pesada, né, rapaz? Você está perante Cristo e ao invés de escutar aquelas palavras, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, você escuta a palavra, afastai-vos de mim, apartai-vos de mim. E de escutar a palavra maldito, aparte-se de mim, maldito, porque eu não lhe amo, você não me pertence, porque em sua vida você amou o pecado e portanto tem se levantado contra mim. Consequência daquele que ama o pecado, literalmente, é a morte. Por fim, agora, na conclusão, vocês descobriram agora o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Blasfemar contra o Espírito Santo é você atentar contra quem? Contra os filhos de Deus, contra a igreja. Blasfêmia contra o Espírito Santo é você se rebelar contra quê? Contra as coisas de Deus. Alguém diz assim: maldito culto, devia estar na minha casa, mas maldito esse culto, por que tu está fazendo aqui? Eu podia estar na minha casa, assistindo televisão, junto dos meus amigos, e eu estou aqui no culto. Meu irmão, isso se configura como uma blasfêmia. Assim como o filho do egípcio se levantou amaldiçoando as coisas do Senhor e teve como pena a morte, Cristo, que sonda o seu coração, escuta o grito da sua alma quando você amaldiçoa as coisas de Deus. E quando você amaldiçoa o povo de Deus, que crente chato, me chama para viver sempre a piedade, eu quero viver a minha vida ímpia. Veja, você está acabando de blasfemar contra o Espírito Santo. Então nunca se esqueça disso. Quando você amaldiçoa o povo de Deus, ou quando você amaldiçoa as coisas de Deus,
literalmente, você blasfema contra o Espírito Santo. Por fim, por que eu blasfemo justamente contra o Espírito Santo? Não é uma blasfêmia contra Deus? Por que eu blasfemo justamente contra o Espírito Santo? Óbvio, irmãos. Quem convence o homem da justiça, do juízo e do pecado é o Espírito Santo. Então, quem faz crentes na vida é o Espírito Santo. Quem nos proporciona o culto para vivermos na presença de Deus é o Espírito Santo. Se você pensa que veio para esse culto porque o seu carro lhe trouxe e porque você teve vontade de vir, coitado, está enganado, meu irmão. Você está aqui porque o Espírito Santo lhe trouxe para escutar essas verdades. Então, quem move pecadores ao culto é o Espírito Santo. Se Deus não nos movesse para vir para o culto, nós estaríamos em casa, ou fazendo uma outra coisa, ou vivendo a nossa vida pecaminosa. Então, nós estamos aqui porque o Espírito de Deus nos trouxe para cá. Então, todas as vezes que você blasfema contra o povo, contra as coisas de Deus, você literalmente blasfema contra o Espírito Santo. E aprenda essa lição de Levítico capítulo 24. Esse pecado lhe leva à morte. Esse pecado lhe leva à morte. Qual é o brado de Cristo para o homem? Ele assim: temei antes aquele que pode lançar o corpo e a alma no inferno. Quem que pode lançar o corpo e a alma para o inferno? Aquele que é dono do inferno, não é isso? Aquele que é dono do inferno. Ora, nenhum de nós pode dizer assim: ora, vá para tal local. Ora, eu não posso dizer assim: vá para tal local se antes eu não for dono do local. Vá para a praça. Se eu não for o dono da praça, eu não posso dizer isso. Vá para tal local, para tal estabelecimento. Ora, se eu não for dono do estabelecimento, eu não posso dizer isso. Ora, vão para a minha casa. Eu só posso dizer: vão para a minha casa se eu tiver uma casa. Aí nós lemos no Evangelho: olha, temei antes aquele que pode lançar corpo e alma no inferno. Então, quem é o dono do inferno? Apocalipse capítulo 1 nos diz quem é o dono do inferno. Bora ver. Muitos atribuem o inferno, a sua titularidade, ou a sua posse, a Satanás. Mas bora ver o que é que o livro de Apocalipse diz. Apocalipse capítulo 1, verso de número 18, diz assim. Apocalipse 1, 18. E o que vivo e foi morto. Quem foi vivo e foi morto? Cristo. Mas eis aqui vivo para todo sempre. Ou seja, ressuscitado, Cristo. Amém. E tenho as chaves de quê? Da morte e do inferno. Cristo é dono dos céus e da terra. Inclusive, é dono do inferno. Quem você deve temer? A mim ou a ele? Obviamente, você deve temer a ele. No muito que eu posso fazer com você é discutir com você. Mas Cristo pode lhe pegar e lançar tanto o seu corpo como a sua alma, porque tem blasfemado de Deus e amaldiçoado as coisas do Senhor, e lançá-lo no inferno. Então vele pela sua alma, tome cuidado com o que você fala, tome cuidado naquilo que você crê, tome cuidado no que você acredita. Deus abençoe seu povo, irmãos. Irmãos, tendo aqui expresso o capítulo 24 do livro de Levítico, eu quero convidar os irmãos para se colocarem de pé. Nesse exato momento nós vamos orar aqui ao Senhor, e nesse momento em que oramos ao Senhor, vamos orar agradecendo a Deus pela palavra, e vamos orar também pedindo a Deus que nos dê nessa noite o assentar-se diante da sua mesa. Veja, nós estamos no culto porque o Senhor nos dá a vida, mas estamos no culto para receber o quê? O pão. É justamente isso que Cristo vai fazer conosco agora. Ele vai nos dar pão, irmãos. Ele já nos deu uma parte do pão quando nos deu a sua palavra, e concluirá a nossa ceia nos dando agora o quê? Pão novamente. Então, pão Deus dá ao seu povo, e Cristo é o pão vivo vindo dos céus. Vamos orar, irmãos. Soberano Senhor, nós te agradecemos e te louvamos pelo teu cuidado que o Senhor tem para com as nossas vidas. Perdoa os nossos pecados, nos dá, Senhor, nessa noite o pão vivo que vem do céu, que possamos experimentar, Senhor, da tua ceia. Então consagra o pão e o vinho do uso comum para o uso sagrado. Faz com que pão e vinho, Senhor, possam ser tomados pelo teu povo como um alimento vivo e espiritual para o bem-estar da tua igreja, para o bem-estar da nossa alma.
ajuda o teu povo, conserva-os na tua verdade. Oramos agradecidos por todo o zelo e cuidado que o Senhor tem derramado sobre nós. Oramos, portanto, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que vive, que reina para todo sempre. Amém.